Oi, gente, tudo bem? Olá pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do curativo que fica dentro do nariz depois da rinoplastia, né? Ou de cirurgias nasais em geral. Na verdade, o Guilherme vai falar, eu tava atendendo e eu só vim aqui dar minhas caras. É porque a Juliana também tinha muita dúvida de como ficaria o nariz por dentro, né, depois da cirurgia. Todo mundo tem medo de deixar tampões dentro do nariz, né? Eu quero desmistificar isso, tá bom? Na verdade, muita gente tem aquele desespero de achar que vai ficar sufocado e que não vai conseguir respirar depois da rinoplastia. Quando a gente lê esse nome tampão, realmente é desesperador. Quando eu fui fazer rino, há muitos anos atrás, eu ficava sempre pensando nisso, né? Nossa, será que vai pôr tampão? Esse médico usa tampão? Eu ficava querendo stalkear o médico para saber se ele usava tampão. Então, o que eu vou explicar agora? O alvo principal da rinoplastia são essas estruturas ósseas e de cartilagem aqui que dão o formato do nariz. Porém, eu nunca deixo de mexer na parte interna do nariz. O que é isso? A parte que mexe em relação ao fluxo de ar que passa dentro do nariz e favorece ou não, ou atrapalha a respiração. Então, algumas vezes, o septo nasal, que é essa estrutura aqui do meio, está tortinho, que eu vou até mostrar numa figura aqui no próximo slide. Por exemplo, aqui, o septo tem uma tortuosidade e isso entope um pouquinho, né, o nariz do lado dessa tortuosidade, que é o famoso desvio no septo. Ou, eventualmente, a concha nasal, o corneto nasal inferior é maior de um lado ou dos dois lados, e isso também atrapalha o fluxo de ar para dentro do nariz. E eu sempre mexo nisso na cirurgia, tá? E para estabilizar essas regiões depois de mexer na cirurgia, de tratar o desvio septal e diminuir o tamanho da carninha esponjosa de dentro do nariz, eu coloco o splint nasal, que nada mais é, são duas plaquinhas que são amarradas aqui no septo nasal. Veja que elas em si, por si só, elas entopem um pouquinho só o nariz, não atrapalham tanto o fluxo aéreo, né? E na cirurgia também eu diminuo o tamanho dessas conchas nasais. E para que isso tudo não grude um lado no outro, esse splint está ali no meio para ajudar isso aí. O que é o splint nasal, né, gente? Eu trouxe aqui um splint verdadeiro, tá? Uma plaquinha de silicone bem fininha e maleável, né? Uma plaquinha que a gente sutura lá dentro do nariz. Que a gente vai mais ou menos desse... Vem cá, Ju, deixa eu mostrar aqui, eu não vou introduzir o splint não. Mas é mais ou menos assim. A gente introduz isso aqui dentro do nariz da pessoa e vai tirando. O que é o tampão nasal? O tampão é uma estrutura muito maior, utilizada principalmente atualmente, né, em mais epistaxes. Hoje em dia, epistaxe é sangramento nasal, né, vultuoso, aquelas pessoas que sangram o nariz de forma muito intensa, chega no pronto-socorro, às vezes isso aqui é usado até fazer a cauterização dentro da cirurgia. Mas hoje em dia a gente usa vídeo, né, equipamento de vídeo, que eu vou com câmera e cauterizo nas regiões bem, de certa forma, bem com muito mais destreza para conter o sangramento. Então, o tampão nasal, que é uma estrutura muito maior, que é um dedo de luva junto com uma gaze, isso aqui eu nunca precisei de deixar depois de uma cirurgia. Aí você imagina, né, Ju, a diferença daquele splint para um tampão entupindo o nariz. Não precisa nem demonstrar que vai me dar atenção. Então, pós-operatório da rinoplastia, ele entope o nariz? Entope, mas é um entupimento parecido com um resfriado, uma gripe, né, que fica tudo inchado lá dentro do nariz. A parte aqui do septo, das conchas nasais, por a gente ter manipulado, fica com sangue, né, e isso já ajuda a entupir o nariz, fica inchado e isso atrapalha o fluxo aéreo. Mas ali por volta do terceiro, quarto dia, isso vai amenizando, né? Chega no fim da primeira semana, quando eu removo o splint nasal, o paciente vem aqui no consultório e eu tiro essa plaquinha de dentro do nariz, ele sente um alíviozinho mesmo, né? E olha, esse procedimento é temido por muitos pacientes, né? Remoção do splint, não é? Um tanto de vídeo na internet que o pessoal coloca muito medo nisso. Porém, a grande parte dos meus pacientes falam que o medo era muito maior do que realmente o desconforto para remover o splint. Na verdade, é mais aliviante do que realmente traz uma dor. É realmente, né, aliviante. Eu lembro exatamente o dia que eu tirei o splint. E muito paciente tem medo da dor, né, Gui? Lembrar que a rinoplastia, ela não é um procedimento de pós-cirúrgico doloroso. É mais essa sensação de entupimento, de nariz congestionado, como se você tivesse com um resfriado. Mas não é um procedimento realmente assim doloroso. Justamente. Então eu espero que vocês tenham entendido sobre o curativo de dentro do nariz, mas
Posteriormente a gente vai fazer um outro vídeo do curativo externo, isso que a gente até fez, mas eu quero fazer A gente vai dar um repetition, né? E eu, salva de palmas para minha participação como modelo, que não trouxe conteúdo, mas trouxe uma alegria no Quase vídeo. foi tamponada aqui agora, né? Teve o nariz tamponado. Um beijo, gente. Abraços. Tchau.